E os líderes africanos estão reunidos em Addis em mais uma cimeira da União Africana. O ressurgimento de golpes de Estado militares, a violência pré- e pós-eleitoral, as crises humanitárias ligadas às guerras e os efeitos das alterações climáticas são temas incontornáveis. Para o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, constituem uma séria ameaça a que estão a manifestar os sinais de emergência em África. A cimeira deste fim de semana tem como lema uma oportunidade para transformar a agenda da dívida, do clima e do desenvolvimento. José Maria Neves representa Cabo Verde nesta reunião continental ao mais alto nível. O ressurgimento de golpes de Estado militares, a violência pré- e pós-eleitoral, as crises humanitárias ligadas à guerra e os efeitos das alterações climáticas foram alguns dos temas em destaque para o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, constituem uma séria ameaça para manchar os sinais da emergência de África. A cimeira deste fim de semana tem como lema uma oportunidade para transformar a agenda da dívida, do clima e do desenvolvimento de África. Os líderes africanos vão avaliar os conflitos no continente, as crises políticas como a que está a acontecer no Senegal, debruçando-se também sobre as questões económicas e sociais que são o interruptor para estas crises. O espaço orçamental limitado de África, alimentado pelos elevados níveis de dívida externa e pelo custo mais elevado do capital, continua a esticar as redes de segurança socioeconómica da sua população até quase ao ponto de ruptura. O peso do serviço da dívida externa sufoca a margem de manobra da política orçamental necessária para investimentos estratégicos na educação, saúde, habitação, infraestruturas, adaptação às alterações climáticas e outros serviços públicos essenciais para milhões de pessoas. Cerca de 30 economias africanas são apontadas como altamente endividadas. Cabo Verde é uma das que entra neste leque e isto não ajuda o facto de vastas áreas do continente estarem a ser diretamente afetadas pela crise climática, que vai desde secas severas a inundações e ciclones mortais. A crise da dívida externa é alimentada por três fraquezas económicas principais: déficits profundos na segurança alimentar e energética e uma industrialização de baixo valor acrescentado, combinados com regras de financiamento, comércio e investimento globais desequilibradas. De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, a fatura de importação de alimentos de África, trigo e arroz, entre outros, deverá atingir 110 mil milhões de dólares nos próximos 2 anos, o que representa um aumento de 3 vezes em relação à última década. No entanto, há menos de meio século, o continente era celeiro das antigas potências coloniais. No momento em que os líderes africanos se reúnem em Addis Abeba para a Cimeira da União Africana, espera-se que estas questões sejam objeto de especial atenção. O capital humano é provavelmente o maior trunfo que qualquer economia pode ter, razão pela qual educar um africano preparado para o século XXI foi um dos temas da Cimeira da União Africana, uma oportunidade para explorar formas de melhorar o índice de desenvolvimento humano do continente. Com a intensificação das crises climática e ecológica e o aumento da pobreza e das desigualdades, é urgente também uma nova política e visão industrial pan-africana que evite reproduzir as armadilhas pós-coloniais da industrialização e da energia.